Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Lembrem-se que na última aula nós falamos um pouquinho sobre a espermiogênese, que é o processo que ocorre para a formação dos espermatozoides. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ovulogênese, tá? Ainda dentro da gametogênese, mas nesse caso aqui nós vamos falar sobre a formação dos óvulos. Lembrem-se que eu falei, tanto no plantão da terça-feira passada, quanto na aula passada, que existe uma diferença quando a gente define para formação de espermatozoide e formação dos óvulos, porque os espermatozoides formam 4 espermatozoides. Bom, simples, sofreu as 2 meioses, vão formar os 4 espermatozoides lá, com 23 cromossomos cada um desses 4. Agora, quando é no caso da formação dos óvulos, tem uma diferença, porque há uma formação do que a gente chama de corpúsculo polar. Então, eu quero começar aqui colocando para vocês, a gente já falou que é gametogênese, né? Que é o processo de formação de gametas animais. Então, a formação e maturação acontece nas gônadas. As gônadas masculinas são os testículos e as gônadas femininas são os ovários. Então, dentro do ovário é onde vai acontecer a formação dos óvulos. No caso das meninas, muito diferente como no caso dos homens, o processo inicial pelo qual se começa a formação desses óvulos da puberdade, aí no caso, é a primeira menstruação, que é chamada de menarca. Então, a partir da primeira menstruação da menina, ela já vai começar a ovular, ela vai começar a liberar esses óvulos prontos para serem fecundados, tá? Então, diferente no caso dos homens, que vai acontecendo uma série de fatores e aí não tem um fato único em que a gente sabe que começa a puberdade. No caso das mulheres, a gente sabe que a puberdade vai começar na primeira menstruação. Menstruou a primeira vez, ela já vai começar a ovular. E o caso das mulheres, ela já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai ter durante toda a vida. Então, ela herda isso é formado lá quando ela ainda está em formação dentro do útero da mãe dela. Ela já recebe essa quantidade durante a formação do seu corpinho, já fica lá. Só que fica tudo inativo. Eles ainda não começaram a se diferenciar, a amadurecer, tá? Mas é aquela quantidade lá que vai ter. Então, a ovogênese humana aqui, né, que é para a formação dos óvulos, ela também é dividida em fases. Perceba que as fases são bem parecidas do que aconteceu na espermiogênese, só que na ovogênese não tem uma fase de diferenciação, porque o óvulo é uma bolinha e vai continuar sendo uma bolinha. É diferente do que teve que acontecer lá no espermatozoide, que ele precisou formar aquela estrutura para ele nadar, né? Aquela cabeça, o acrosoma com enzima para poder perfurar a cápsula do óvulo. Então, no caso aqui da ovogênese, isso não precisa acontecer, porque o óvulo, o único movimento que ele vai fazer é lá dentro do útero, né, nas trompas, mas é os cílios das trompas que vão empurrando esse óvulo em direção ao útero, tá? Ele não tem uma estrutura, um flagelo que ele vai movimentar para conseguir chegar nessa posição. Então, por isso que não precisa da fase de diferenciação. Na fase germinativa, né, ainda acontece dentro do útero da mulher, o ovário que contém células diploides, então a fase germinativa, a gente tem uma ovogônia aqui, que ainda é 2N aqui. Ela ainda contém 46 cromossomos, ela é chamada de ovogônia. Elas vão se multiplicar por mitose, formando milhões de novas ovogônias. Aconteceu a puberdade, ela vai começar a formar milhões de novas ovogônias, tá? E essas ovogônias vão ficar armazenadas lá dentro do corpo da menina. Aí vem a fase de crescimento, né? Ainda na vida intrauterina, as ovogônias, que é essa primeira aqui, crescem, elas precisam crescer. Lembrem-se que para acontecer a fase de divisão celular, ela vai formar 2 células iguais, então ela precisa aumentar o material citoplasmático dela, ela precisa aumentar, inclusive, o material dentro do núcleo dela, né?
e vai formar os ovócitos primários. Perceba que está bem maior do que esse primeiro. Então, esse ovócito primário, né, ou também chamado de ovócito de primeira ordem. E aí depois vem a fase de maturação. A célula ainda até então tinha 46 cromossomos. Ela não começou a sofrer divisão celular ainda. Então, assim como na espermatogênese, aconteceu a maturação, né? Vai acontecer a meiose 1. Vem a meiose 1, já vai dividir o material genético ao meio. Então, se era 46, vai ficar 23 para cada um. Perceba que agora, essa primeira divisão, ela é interrompida na prófase 1, da meiose 1, né? E que cada primário aqui, cada ovócito primário que iniciou a meiose, permanece assim até o início da puberdade. Então, não aconteceu a puberdade ainda, ele vai travar aqui, tá? Então, durante o desenvolvimento do corpo dela, enquanto ela era um bebê, acabou de nascer, até o momento dela entrar na puberdade, ele vai estagnar aqui, desse jeitinho aqui, tá? Na prófase 1. Começou até a puberdade, o hormônio feminino é que vai dar início à segunda parte aqui da meiose, que seria, né, a metáfase, anáfase, telófase, ainda da meiose 1, tá bom? A partir daí, a cada mês, um dos milhares ovócitos, armazenado no ovário, reinicia o processo. Então, ele fica congelado aqui. Aconteceu uma ovulação, né? A menstruação é quando não aconteceu a fecundação, que é depois da ovulação. Aconteceu uma primeira ovulação. O que que acontece? Esse ovócito que estava congelado na prófase 1, aí ele vai começar a completar a meiose 1, vai fazer lá a anáfase, telófase, metáfase, né? Vai fazer as outras fases da meiose 1, as fases da meiose 2 para ela poder se desenvolver, tá? Então, cada vez que acontece a formação da ovulogênese, vai acontecer isso daqui. Então, essa divisão, ela é desigual, ela gera uma célula grande, que acumula quase todo o material citoplasmático, que é chamado de ovócito 2, que é esse grandão aqui, ó. Perceba que tá até com o desenho aqui do espermatozoide querendo fecundar, porque é apenas esse daqui que pode ser fecundado. Os corpúsculos polares aqui não podem, tá? Então, esse ovócito secundário aqui é quem vai ser fecundado e quem vai se desenvolver no que a gente chama de ovótide ou óvulo. E tem a formação de uma célula menor, que é chamada de ovócito de corpúsculo polar ou glóbulo polar. O glóbulo polar, ele não é ativo para fecundação, tá? No ovócito 2, inicia a segunda divisão da meiose, né? Vai acontecer a meiose 2 novamente. E é liberado pelo ovário no processo conhecido como ovulação. Aconteceu a meiose 2, formou esse óvulo. Formou o óvulo, ele já libera esse óvulo lá para dentro das trompas, né? E esse óvulo vai começar, então, a movimentação dele dentro das trompas, esperando ser fecundado pelos espermatozoides. Tá? E aí... E a divisão é novamente interrompida, só que agora ela é interrompida em 2, né? Na meiose 2. A meiose só será concluída caso o ovócito 2 seja fecundado. Então, aqui, quando acontece esse processo, ela precisa ficar estagnada. Caso aconteça a fecundação, ela vai dar a formação, então, de um novo ser vivo. E aí, Dani, o que acontece com o corpúsculo polar? É eliminado pelo seu corpo naturalmente. Ele não chega nem a sair de dentro das gônadas, tá? As próprias gônadas aproveitam o material dele lá como um nutriente e isso vai ficar lá dentro. Ele não é nem liberado, tá bom? E aí eu quero fazer, então, um exercício com vocês que está na página 36, que é o exercício da FUVEST, que diz o seguinte: durante a ovulogênese da mulher são produzidos 2 corpúsculos polares. O primeiro e o segundo corpúsculo polar humano contém, respectivamente, bom, para a formação de corpúsculo, ele já passou da fase de meiose. Então, se ele já passou da fase de meiose, ele já está com metade do material genético. Já nem posso responder esse A aqui e nem esse B, tá? Eu bati o olho,
eu nem posso colocar que é 46, porque ele já sofreu meiose, tem que ser 23. Então, teria que ser um desses três aqui. Agora, ele quer saber se o cromossomo é duplicado ou se é simples. Deixa eu voltar aqui no esquema anterior, que vai mostrar isso daí. Gente, enquanto ele estava aqui, ó, e o ovócito primário, ele era 2N, chegou aqui, ele é N, né, que formou um corpúsculo polar e um ovócito secundário. Nessa fase aqui que ele está te perguntando. Nessa fase, gente, esse daqui vai precisar ser duplicado, não vai? Porque ele vai precisar se dividir novamente aqui, ó, sofrer uma nova meiose para a formação de duas células. Então, o material genético desse ovócito secundário precisa ser duplicado. Não significa que ele tem 46 cromossomos, é apenas os 23, só que ele está duplicado. E o corpúsculo polar aqui, ele não precisa estar duplicado, porque ele não vai sofrer outra divisão, tá? Então, ele pode ser cromossomos, 23 cromossomos simples, que é o que está aqui na alternativa C de vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu já quero parar por aqui, né, essa aula. E aí a gente se vê na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, estejam presentes no plantão. E eu quero que também vocês façam, deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa. Eu quero que vocês façam os exercícios, que eu não marquei as páginas. Só um minutinho. Que é o exercício... Meu Deus. Aqui. Eu não consigo enxergar quando ele tá pequenininho assim, ó. Página 36, 37, 38, 39 e 40, tá? Então, vocês deverão fazer esses exercícios da 36 até a página 40. Eu gostaria também que vocês procurassem estar mais presente no plantão para a gente poder tirar as dúvidas e poder fazer o fechamento, então, desse bimestre. A partir da próxima aula, eu já quero começar uma revisão para a gente, com bastante calma, poder tirar as dúvidas de vocês e vocês conseguirem acompanhar, porque o conteúdo é bem denso, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Até a próxima aula.